vamos entender o que é temperatura. Então, para estudar a termodinâmica, temos que saber o que é a temperatura. Para isto, eu vou deduzir a equação dos gases ideais de um ponto de vista estatístico, certo? Vocês sabem, vou utilizar como exemplo um gás ideal, né, para poder entender o que é a temperatura, né? Por exemplo, o que é um gás ideal? É um conjunto de partículas, né? De partículas pontuais que não interagem entre elas, mas tem colisões elásticas com as paredes do recipiente né? Do recipiente onde o gás está contido, né? Então vamos supor que um gás, as partículas do gás ideal estão dentro desse recipiente em forma de cubo, né? Vamos supor que ele tem um volume V, né? E as partículas então não interagem entre elas porque é um gás ideal e elas têm colisões elásticas com a parede, né? Então isso desenvolve uma pressão sobre o recipiente devido às colisões das partículas com as paredes, né? As partículas do gás com as paredes do recipiente, certo? Então, experimentalmente, sabemos que a pressão multiplicado pelo volume é o número de moles pela constante dos gases ideais vezes a temperatura, né? N é o número de moles, R é a constante universal dos gases ideais. Mas também, em função do número de partículas, é igual ao número total de partículas dentro do recipiente pela constante de Boltzmann, né? Essa aqui é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Então, vamos utilizar esta segunda expressão, né? Ok? Só para esclarecer, aqui, isso aqui chama-se constante de Boltzmann. Ok? Aqui tem uma N aqui. Bom, então que eu vou deduzir essa equação por métodos estatísticos, ok? Vamos lá, então. Então, vamos supor aqui que temos um recipiente cúbico, né, contendo um gás ideal e o número total de partículas dentro desse recipiente é N, né? Certo? N
seria o número total de partículas contidas no recipiente. Então, vamos supor, né? E isso aqui é razoável, né? Que na média, né? N dividido por 3 partículas tem velocidades na direção x. N dividido por 3 partículas na direção y. E n sobre 3 na direção z. Isso aqui é uma consideração estatística, né? Estamos considerando que o peso também das partículas é desprezível aqui. Senão a maioria cai para baixo, né? Por causa da gravidade, mas não estamos considerando a gravidade nesse caso. Então, na média, vamos supor que temos n, como temos 3 eixos, né? É um espaço tridimensional, então vamos supor que n dividido por 3 partículas tem velocidade na direção, na média, né? Na média, se fazemos uma média temporal, então, como seria o espaço isotrópico, ou seja, nenhuma direção seria privilegiada, por causa de que não estamos considerando a gravidade, né? Então, cada eixo, então, a velocidade das partículas na média, 1/3 vai para cada direção. Ok? Então, vamos supor aqui, temos então, por exemplo, em x, né, n3 partículas na média que estão, as velocidades estão na direção x, né? Então, podemos dizer que a metade, né, vai para x positivo, né, que seria n sobre 6, e a outra metade vai para x negativo, ok? Isso é razoável, né? Então já sabemos que para cada direção, né, vamos ter n dividido por 6 partículas que vão ter colisão com uma parede. Ok? Agora, por exemplo, na direção x, vou escolher uma delas. Eu vou colocar um volume bem pequeno assim. Assim, vou escolher um diferencial de volume aqui. Ok? Só esse diferencial de volume, ok? Então, vamos supor aqui que a área de cada face do cubo é A, né? E isto aqui tem uma espessura diferencial de x. Ok? Então, esse volume aqui, né? Esse diferencial de volume é a área pela espessura, né? Diferencial de x. Então, veja, esse diferencial de volume, nesse diferencial de volume, as partículas vão ter uma colisão com a parede em um tempo entre t e t mais diferencial de t.
Então vamos colocar aqui, nesse volume, né? Neste volume diferencial, né? As partículas contidas nesse diferencial de volume vão ter uma colisão com a parede em um intervalo de tempo diferencial de t, certo? Porque aqui a espessura é diferencial de x, né? Então é óbvio que está associada a um diferencial de tempo também pequeno, né? No qual as partículas ao longo desse intervalo pequeno vão ter colisão com certeza com a parede do recipiente, com uma das paredes, né? Então vamos supor aqui que a quantidade de partículas aqui seja diferencial de n, né? As partículas que vão aqui, né? Que vão ter colisão com a parede em esse pequeno volume vai ser diferencial de n. Eu vou colocar assim melhor. Sim, vou colocar assim diferencial de n. Então, esse diferencial de n de partículas, qual é o valor dele? Eu vou fazer uma proporção, né? Então, esse diferencial de n de partículas deve ser uma fração, né, do número de partículas que tem direção x positiva, né? Ok? Essa fração vai ser a fração de volume que estão ocupando essas partículas. Então vou colocar aqui diferencial de V dividido por V. Então essa é a fração de partículas que vai ter colisão com a parede em um tempo diferencial de t. Ok? Então, sabendo que diferencial de V é A diferencial de x, né? Aqui V é o volume do recipiente e aqui N dividido por 6. Ok? Então, vamos ter essa relação guardada aqui, né? Então, vamos colocar dessa forma. Vamos colocar A N dividido por 6V diferencial de x. Bom, continuando então. Agora, vamos supor, vou colocar qual é a força. Vou colocar aqui, seja F1 a força, o módulo da força, que exerce uma partícula do gás sobre uma parede. Então, vocês sabem, pela segunda lei de Newton, que F1 tem que ser igual a variação da quantidade de movimento respeito do tempo, né? Certo? Esse P aqui significa
variação da quantidade de movimento. Mas o que acontece aqui? Se eu tenho aqui a parede, né? Quando uma partícula tem colisão com, vamos supor que tem uma quantidade de movimento P igual a mv. Se ela tem uma colisão elástica com a parede, ela volta com uma quantidade de movimento P' menos mv, certo? Aqui, por conveniência, eu vou pegar o valor absoluto, ok? Então, quanto foi a variação da quantidade de movimento aqui? Em esse intervalo de tempo de colisão foi menos 2mv, né? Certo? Porque seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Essa seria a quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, que podemos considerar ela como uma quantidade diferencial. Certo? Então, essa seria então, a força que exerce uma partícula sobre a parede vai ser um valor absoluto 2mv, né? Se eu pego o valor absoluto disso, sai o valor negativo, dividido pelo diferencial de t, o tempo no qual demorou essa colisão, né? Mas aqui, em esse intervalo diferencial de t, nesse pequeno volume, temos quantas partículas? Diferencial de n. Então, a força total. Então, a força total sobre a parede, ou sobre qualquer uma das paredes, é F1, a força que exerce uma partícula, pelo número de partículas que vão ter colisão com a parede em esse intervalo infinitesimal de tempo. Certo? Então, a força total sobre a parede vai ser F1 dn. E já vimos que F1 então é 2mv dividido por diferencial de tempo. E dn, vemos que AN 6v diferencial de x. AN dividido por 6v, v o volume, diferencial de x. Convenientemente este diferencial de tempo vou colocar aqui embaixo de diferencial de x. Então vai ficar 2mv AN dividido por 6v diferencial de x dividido por diferencial de tempo. Isto aqui, vocês sabem, é a velocidade média da partícula, né? Então vemos o seguinte, que a força total sobre uma parede, né, vai ser 2m, que veja, aqui esse v vai multiplicar com esse v, vai dar v quadrado, né? Então vai dar 2mv quadrado AN dividido por 6v, né? Tudo bem. Por outro lado, se eu dividir pela área, vai ficar que a força dividido pela área, a força sobre a parede dividido pela área, vai ficar 2mv quadrado n dividido por 6v. Isto aqui sabemos que é a pressão que exerce o gás sobre a parede, né? Sobre cada uma das paredes do recipiente. E o volume pode passar multiplicando, então pressão por volume vai ser igual a
2mv² dividido por 6 vezes n. Agora vejam, vou colocar n aqui e aqui vou colocar 2/3, então aqui vai ficar, vou ficar assim, né? Vou colocar 2/3 e aqui n e mv² dividido por 2. Vejam que aqui, isso aqui, que coisa é? É a energia cinética de uma partícula. Então isso vai ficar 2/3 da energia cinética total do gás. Então vejam como fica pressão por volume, né? Vai ser 2/3 de a energia cinética total, né? Porque a energia cinética média por partícula é mv² dividido por 2, vezes n vai ser o número total, ou seja, a energia cinética total de todas as partículas, né? Então, se você comparar com a equação dos gases ideais, nesta forma, NKVT, né? Então, dividindo, você vai ter que a temperatura vai ser igual a 2/3 de kV pela energia cinética por partícula, né? Ok? Então, o que significa? Que a temperatura é proporcional à energia cinética das partículas. Ok? Então, a temperatura, né, mede o grau de agitação térmica. O que acontece? Que coisa é a energia cinética? É a energia que as partículas têm em movimento. Portanto, a temperatura sendo proporcional à energia cinética por partícula, então mede o grau de agitação térmica. Então, quanto maior seja a temperatura, maior será a agitação térmica das moléculas ou átomos ou partículas que compõem a substância, né? Então, por isso que quando você esquenta a água, as moléculas começam a se agitar mais, a energia cinética interna delas aumenta. Ok? Então, isso é o conceito de temperatura com o qual vamos trabalhar aqui, né? Vamos ver o conceito de equilíbrio térmico. Dois corpos estão em equilíbrio térmico se estão à mesma temperatura. Então, por exemplo, vamos supor que temos dois corpos que estão a diferente temperatura, T1 e T2. T2 é maior que T1. Ao entrar eles em contato, né, o que acontece? Quem tem maior temperatura transfere energia em forma de calor. Essa transferência de energia de um corpo de maior temperatura a menor temperatura chama-se calor. Então, essa transferência vai demorar um tempo de equilibração, né? Tempo de equilibração. Né? Após esse tempo, então, o que acontece é que os dois corpos, né, que estão em contato, né, vão ficar à mesma temperatura de equilíbrio. E essa temperatura de equilíbrio vai ser menor que T2, né, e maior que T1. Ok?
sempre a transferência de energia, ou seja, quando é espontânea, vai ser entre um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? E vão atingir uma temperatura de equilíbrio após um tempo de equilibração, né? Essa temperatura de equilíbrio, então, vai estar sempre entre os valores do corpo que tinha menor temperatura e o corpo que tinha maior temperatura, né? Mas o que acontece se os dois corpos que vão entrar em contato estivessem à mesma temperatura? Aí a transferência de energia em forma de calor é zero. Por quê? Porque os corpos estão à mesma temperatura, então já estariam em equilíbrio térmico. A transferência de energia se dá por causa de que se um corpo está a maior temperatura que outro, como já vimos, a temperatura tem a ver com o grau de agitação térmica. Então, um corpo, o corpo de maior temperatura, estaria com maior agitação térmica. Suas partículas estariam com uma energia cinética maior. Então, ao entrar em contato, né, se a parede que divide aos dois corpos uma parede diatérmica, ou seja, aquela que permite a transferência de energia em forma de calor, então haveria uma transferência de calor porque o corpo que tem maior agitação térmica, ou seja, maior temperatura, transfere uma porção dessa energia que está sobrando para ele e dá para outro corpo até os dois atingirem a temperatura de equilíbrio, né? Então, vou repetir. Se dois corpos estão à mesma temperatura e entram em contato térmico, não vai existir transferência de calor. Por quê? Porque não tem nada para compartilhar, uma vez que estão à mesma temperatura, né? Então agora vamos ver o fenômeno de dilatação térmica. Né? Por exemplo, vamos ver o que é a dilatação linear. Temos, por exemplo, uma barra, né? Vou colocar aqui uma barra, né? Então, essa barra inicialmente está a uma temperatura, vamos chamar de T. T0. Ok? E ela tem um comprimento L0. Então, se eu aumentar a temperatura, né, ela vai aumentar seu comprimento, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter aqui, obviamente, essa dilatação foi por causa de uma temperatura maior, né, que T0. Então, ela vai ter um comprimento maior, L, né? E isto aqui esse aumento de comprimento vamos chamar de ΔL, né? Então, ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, por que aumentou o comprimento da barra? Porque quando aumentou a temperatura, o grau de agitação térmica foi maior, então puxou as paredes, ou a parede extrema, um dos extremos da barra, e isso fez com que
aconteça um aumento de comprimento. Obviamente é um aumento muito pequeno, né? Para a nossa escala de medidas. Mas então, essa variação de comprimento vai ser proporcional ao comprimento inicial e à variação da temperatura. E essa constante de proporcionalidade se chama coeficiente de dilatação linear, né? Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação linear. Né? Chamado alfa. Então, o comprimento final da barra vai ser o comprimento inicial mais a variação desse comprimento, né? Substituindo, vamos ter que isso é igual a L0 mais alfa L0 delta T. Ou seja, colocando em evidência L0, vai ficar L0 mais 1 mais alfa delta T. As unidades de alfa, né? Em graus centígrados, graus, né? Celsius a la menos 1. Graus Celsius a la menos 1. Vocês sabem que uma medida de temperatura é o Celsius, né? A escala Celsius, 0 graus é o ponto de congelamento da água, né? E 100 graus é o ponto de vaporização da água, né? Vejam aqui o termômetro de mercúrio, né? No livro de Moisés Nussenswag, né? O mercúrio, então, um metal, como metal líquido, ele se dilata, né? Então, por exemplo, ponto de vapor é quando a dilatação do líquido, né, chega a uma escala de 100, né? Se chama 100 graus Celsius, né? Escala Celsius. E o ponto de gelo é 0 graus Celsius. Ok? Então, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor existem 100 divisões para essa dilatação. Ok? Essa é a escala termométrica de Celsius, né? Vamos ver agora a dilatação térmica superficial. Dilatação superficial. Tá? A dilatação de uma área, né? Então vamos supor que temos aqui uma área, né? Vamos supor que seja triangular, né? Uma área está a uma temperatura T0. Se eu aumentar a temperatura, então essa área vai aumentar, né? Uma área final com a temperatura T, né? Então, por causa da variação da temperatura. Igualmente, se você esfria, um corpo ele vai se contrair também. Então, essa variação da área, daquela lâmina ou superfície, né, vai ser proporcional também à área inicial, né, e a variação da temperatura. E a constante de proporcionalidade é beta, que se chama coeficiente de dilatação superficial. Agora vamos ver qual é a relação entre esse coeficiente de dilatação superficial e aquele de dilatação linear. Então vamos supor que uma lâmina quadrada
aumenta sua área devido a uma variação de temperatura, ok? Então, a área final, lembrem, vai ser Lx, né? Mais delta Lx, né? Por Ly mais delta Ly. Né? Esse aqui são as dimensões do quadrado ou do retângulo da área original. E aqui as dimensões da área aumentada. Né? Lembre que essas variações de comprimento em cada dimensão são pequenas. Né? Então, quando vamos fazer o produto, aqui, então vai ser Lx por Ly mais delta dly por Lx mais Ly por delta Lx mais o produto de Lx por Ly. Vejam que como são valores pequenos, vamos desconsiderar variações de ordem superior a 1. Então, isso seria uma variação de ordem 2. Né? Ou seja, vejam, se o número Δx e Δy são pequenos, o produto deles vai ser ainda mais pequeno. Então, podemos considerar aproximadamente 0 isso aqui. Bom, então vejam. A área original é Lx por Ly, né? Vocês podem ver aqui. Então, a variação da área vai ser a área final menos a área inicial. Então, isso vai ser Lx por Ly mais delta Lx delta Ly. Estou copiando daqui. Mais, não, aqui. Isso aqui é delta Ly por Lx mais delta Lx por Ly menos a área inicial, que é Lx por Ly. Isso aqui dá 0, né? E o que eu vou fazer agora é dividir pela área inicial. Ou seja, vou dividir então cada termo entre Lx por Ly. Bom, isso que vai dar. Bom, isso vai cancelar aqui, isto aqui. Então, vamos ver que a variação da área dividido pela área inicial vai ser delta dly dividido por Ly mais delta dlx dividido por Lx. Isto aqui, né, pela dilatação linear, é alfa vezes delta t. Isto aqui, por quê? Porque estamos supondo que é um corpo isotrópico em todas as direções, ou seja, as propriedades em cada direção são iguais. Então vai ter o mesmo coeficiente em x e em y de dilatação linear. Então, somando, vamos ter então 2 alfa delta t. Se eu multiplicar isto aqui para a zero, então vamos ter o seguinte. Então, vamos ter que delta A vai ser igual a 2 alfa por A0 delta t. Então, portanto, isto tem que ser o coeficiente beta. Então, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear.
Bom, finalmente vamos ver aqui a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Igualmente, né? Vamos supor que temos um volume aqui, né? Um volume V0 que, por causa do aumento da temperatura, ele aumenta as suas dimensões. Portanto, aumenta seu volume, né? Então, aqui vai ser V. Então, essa variação de volume vai ser proporcional ao volume inicial e à variação da temperatura. E o coeficiente de dilatação volumétrica chama-se gama. Esse é aqui, coeficiente de dilatação volumétrica. Pode-se demonstrar também que gama é igual a 3 alfa. Certo? O coeficiente de dilatação volumétrica vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Finalmente vamos ver o que é a lei zero da termodinâmica. Então, diz aqui, dois corpos que estão em equilíbrio térmico com outro corpo estão em equilíbrio térmico entre si. Por exemplo, vamos supor que temos um corpo A e um corpo B. A, vamos supor que está em equilíbrio térmico com C, e B está em equilíbrio térmico com C, também com C. Então, se A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, então vamos colocar aqui dessas doble Z como equilíbrio. Então, A e B estão em equilíbrio térmico entre si também. Esse é o fundamento para o funcionamento de um termômetro, né? Porque para os corpos A e B estar em equilíbrio térmico, não precisam estar próximos. Simplesmente você tem que saber que eles estão à mesma temperatura e com isso você vai utilizar um terceiro corpo chamado, por exemplo, termômetro, que vai entrar em contato com A, né? E você, por exemplo, utilizando a dilatação térmica, você pode ver se o corpo C, pela dilatação dele, qual foi sua temperatura. Você pode medir a temperatura de A ao corpo C entrar em contato com A. Depois o corpo e vai medir uma determinada temperatura. Depois você coloca o corpo C em contato com B e, se ele fosse um termômetro, você vai medir. Se medir a mesma temperatura que foi medida no corpo A, obviamente, então A e B estão na mesma temperatura, portanto, estão em equilíbrio térmico entre si. Então, a lei zero da termodinâmica permite justificar o funcionamento de um termômetro.